Olá pessoal, bem-vindos novamente ao tutorial da Source of Knowledge. Bom, eu estou a continuar um tutorial anterior em que vimos a função index e a função offset com o match, e se repararam na função offset, quando nós criámos no exemplo anterior, ela tem ou tinha mais dois argumentos opcionais que são super interessantes. Pois praticamente quando vocês editam a vossa função, se repararem aqui, temos um quarto argumento que é a altura, height, e um quinto argumento que é a largura, width. Bom, praticamente o que significa é que vocês, quando chegam ao vosso destino, esse destino não tem necessariamente de ser uma célula, não precisa ser um único valor. Esse destino pode ser efetivamente uma linha, ou uma coluna, ou mesmo até um intervalo, ok? Basicamente, vocês podem ter essas três vertentes. O que significa que nós podemos dar uma dimensão ao nosso resultado. Bom, no exemplo em questão, eu vou simplificar o processo para não entrar em conceitos um bocadinho mais avançados, que serão os arrays e os arrays dinâmicos. Terei a oportunidade de vos mostrar principalmente os arrays dinâmicos num próximo tutorial, por isso, pessoal, continuem a subscrever o canal para terem acesso às novidades. E então, neste exemplo, eu vou começar por resumir a função offset numa função de agregação, ou seja, os vários valores que eu vou obter têm que ser agregados de alguma forma. Pode ser uma soma, uma média, aquilo que for. Eu vou começar por indicar uma média, que era a média, basicamente, das três regiões, e por isso vou colocar o offset dentro da função média. Agora, o que eu pretendo é manter uma linha dinâmica, mas a coluna vai ser efetivamente um valor fixo. Ou seja, aquilo que eu pretendo é, quando chegar ao mês de março, não quero avançar para uma coluna dinâmica que pode ser tanto o norte como o centro como o sul, quero avançar logo para a primeira coluna a seguir, que é a coluna norte. Ou seja, avança apenas uma coluna para a direita. Vamos parar sempre ao norte. Agora, a partir do momento em que estamos no norte, é que eu posso indicar qual a altura do meu intervalo e qual a largura do meu intervalo. E, neste momento também, para efeitos de demonstração, eu vou ter uma altura apenas de uma linha. Ou seja, quero só as vendas do mês de março, praticamente. Na parte da largura, é que neste caso, e em vários casos que vocês têm, é que este processo pode ser um bocadinho tricky, ou seja, um pouco esquisito. Porquê? Eu neste exemplo sei que se eu quiser a média das três regiões, eu poderia colocar apenas o valor 3. Só que neste momento, e pretendendo que a função seja dinâmica, obviamente nós precisamos que os valores também alterem em função dos dados que eu vou acrescentando aos meus valores, nomeadamente até nas linhas. Isso acontece muito, ou seja, na parte da altura, em que vocês vão acrescentando novos dados e pretendem que a altura seja efetivamente atualizada. Então, na prática, eu posso utilizar qualquer função que me permite dar um valor, e neste caso, essa função pode ser a função de contagem, porque praticamente eu quero contar quantas células é que existem num determinado intervalo para ele me devolver, neste caso, o número 3. Agora, a função contar é um bom exemplo, mas podem ter outros, como é óbvio, e neste caso, neste cenário aqui, funcionava perfeitamente assim, colocar a função contar do B2 até ao D2. Uma sugestão que eu vos dou para a maior parte dos casos é poderem efetivamente dar a indicação da linha toda, ou no caso da coluna, se fosse a altura, a coluna toda. Este processo também funciona bem e devolve-me à mesma 3 valores, porque eu não tenho mais nenhum valor numérico nas células seguintes, e por isso qualquer um dos cenários vão funcionar para obter o nosso valor. Aqui, a única atenção que vocês teriam que ter era não colocar nenhum valor numérico a mais na linha 2 para poderem obter apenas o valor 3, que é aquilo que nós pretendemos. Então, neste caso, a função contar pode ser para a linha toda. Fecho a função average, e, aliás, offset, e fecho a função average para obter então o meu resultado final. Então, para o mês de maio, mas nós tínhamos no exemplo anterior o mês de março, e para a região centro, ok? Mas independentemente da região, aqui já não afeta o valor, como podem ver, ok? Já temos o valor independentemente da região. Temos então 42.750, que é nada mais nada menos do que a média dos 3 valores presentes no nosso intervalo das regiões.
Muito bem, pessoal, já temos então o offset a devolver um valor mais interessante, que é, por exemplo, uma média ou uma soma, ou aquilo que vocês bem entenderem. Bom, então e se quiserem fazer o mesmo com o index? Porque não experimentarmos esse exemplo para ver se é mais fácil ou mais complicado do que o offset? Bom, eu vou voltar a colocar a mesma referência de meses, março, e vou colocar a mesma referência de região, aliás já está, região sul, embora neste caso, como viram no cenário anterior, a parte da região já não interessa aqui porque nós queremos todas as regiões, queremos devolver todas as regiões. Bom, então no caso do index, o processo é muito mais simples, ok? Uma vez que no index nós definimos logo a partir do nosso intervalo, ou seja, o nosso array, como podem ver, será aqui do B2 ao D13, a única coisa que nós devemos fazer é ignorar um dos outros dois argumentos. Ou ignoramos a linha, ou ignoramos a coluna. Se nós ignoramos a coluna, ele vai devolver todas as colunas da linha que nós pretendemos. E se nós ignoramos a linha, ele vai devolver todas as linhas da coluna que nós identificamos. Então, no nosso cenário, nós queremos manter a linha pretendida, mês de março, mas queremos ignorar todas as colunas que vamos ter pela nossa frente. Então, neste caso, praticamente a única coisa que teríamos de fazer no index seria colocar a coluna a 0. Mas, como queremos uma agregação, vamos obter esses três valores dentro de uma função, que é a função average. E neste caso temos então 42.750. Esta omissão da coluna, vocês poderiam colocar um valor nulo, ou seja, não colocar nada, mas têm que pôr o ponto e vírgula, ou então colocar 0 para dar indicação de que não devolvas nenhuma coluna, devolve-me todas as colunas. E então no caso do index é muito mais fácil, porque vocês não têm sequer que acrescentar outra função para poder contar quantas células é que querem, em termos de dimensão. Ok? Temos então os dois cenários, os dois exemplos das duas funções de pesquisa. Quem não viu o tutorial anterior, veja o tutorial anterior, porque como podem ver, elas não são só funções de pesquisa, podem ser muito mais do que funções de pesquisa quando utilizadas em conjunto com outras funções. E aqui temos o match, temos a média, temos a soma, temos N funções que vocês podem criar ou acrescentar para dar power à vossa função. Bom, espero que tenham gostado. Se sim, mais uma vez coloquem um like, deixem os vossos comentários, deixem dicas, não se esqueçam de partilhar o vídeo, subscrevam o canal para terem as novidades e fiquem por aí para o próximo vídeo. Até à próxima!